pessoal, tudo bom? Então, vamos entender por que compostos diferentes podem ter a mesma fórmula molecular? Estamos falando da isomeria, que é um fenômeno que consiste quando dois ou mais compostos químicos diferentes que possuem características e propriedades diferentes têm a mesma molecular, mas diferem nas suas estruturas, ou seja, eles possuem as conectividades dos seus átomos de forma diferente. Estes compostos, eles são chamados de isômeros, palavra grega que significa partes iguais. A isomeria é dividida em isomeria plana ou constitucional e isomeria espacial ou estereoisomeria. Hoje estudaremos sobre a isomeria plana, que pode ser do tipo estática, podendo ser isomeria de função, de cadeia, de posição ou metameria, ou do tipo dinâmica, que pode ser a tautomeria. A isomeria espacial ou estereoisomeria pode ser do tipo cis-trans ou óptica. O que é isomeria plana? É aquela que pode ser explicada através de estruturas planas. Primeiro, isomeria de cadeia. Esses compostos, eles pertencem à mesma função orgânica, porém diferem no tipo da cadeia carbônica. Por exemplo, temos a molécula C4H8. Podemos ter o ciclobutano e podemos ter o 2-buteno. O ciclobutano tem uma cadeia fechada e o 2-buteno tem uma cadeia aberta. Ambos são hidrocarbonetos, porém são compostos diferentes. No segundo exemplo, para a molécula C4H10, podemos ter o butano com uma cadeia normal e podemos ter o metilpropano com uma cadeia ramificada. Isomeria de compensação ou metameria é aquela onde a diferença está na posição do heteroátomo. Estes compostos também pertencem à mesma função orgânica. Primeiro exemplo, C4H11N. Podemos ter metilpropilamina e dietilamina. Percebe-se claramente a mudança na posição do heteroátomo nitrogênio aí. Neste segundo exemplo, temos C3H6O2. Aqui é fácil de enxergar o alongamento e o encurtamento da cadeia carbônica antes e depois do grupo funcional. Podemos ter aí etanoato de metila ou metanoato de etila. Isomeria de posição. Essa acontece quando os isômeros, eles também possuem a mesma função orgânica, apresentam o mesmo tipo de cadeia carbônica, mas eles diferem na posição do radical, ou do grupo funcional, ou da insaturação. O primeiro exemplo, veremos a diferença da posição do radical. Temos a molécula C6H14, onde podemos ter o composto 2-metilpentano ou 3-metilpentano, onde a diferença está no radical metil, no primeiro composto ligado ao carbono 2 e no segundo composto ligado ao carbono 3. No segundo exemplo, a diferença está na posição do grupo funcional. A molécula é C5H12O. Temos aí um pentanol ou 2-pentanol. Vemos aí a mudança da posição do grupo funcional OH. No primeiro composto está ligado ao carbono 1 e no segundo composto está ligado ao carbono 2. Diferença na posição da insaturação. O que é a insaturação? É a ligação dupla, ou pode ser tripla também. Podemos ter aí, para a molécula C4H8, o 2-buteno e o 1-buteno. No primeiro composto, a insaturação está no carbono 2, né? Está bem no meio da molécula. E no segundo composto, a insaturação está no carbono 1. Por isso chama-se 1-buteno, né?
e 2-buteno. Isomeria de função. Esta é bem óbvia, né? O que difere é justamente a função orgânica. Por exemplo, temos aí C2H6O. Podemos ter com essa fórmula molecular o metoximetano, que pertence à função éter, e podemos ter o etanol, que pertence à função álcool. Tem a mesma fórmula molecular, porém as funções orgânicas são diferentes. Temos a tautomeria. Podemos considerar que é um caso particular da isomeria de função, né? Porque os compostos, eles pertencem a funções diferentes. Este tipo de isomeria ocorre quando os isômeros, eles estão em equilíbrio químico-dinâmico ali na solução, ou seja, é um se transformando no outro e vice-versa, devido à mudança de posição do hidrogênio na molécula. Percebemos fácil aí, uma cetona transformando-se no enol, onde o hidrogênio vai ligar-se ao oxigênio, né, mudando aí o grupo funcional também. Aí, um é cetona e o outro é um enol, né? São funções químicas diferentes. E não muda a fórmula molecular.